Antes do vídeo começar, eu tenho que dizer que os estudos que tem nesse vídeo foram baseados em um livro chamado A Revolução Russa de Sheila Fitzpatrick. É um livro muito bem conceituado na academia, só para avisar. Eu vou tentar deixar o download do PDF desse livro na descrição, né, para quem tem interesse poder ler. É um livro bom para entender o contexto da Revolução Russa, sem muito partidarismo. É um livro muito bem conceituado na academia, já disse isso. Tem várias situações, etc. E é isso aí. Valeu e bom vídeo aí para quem estiver assistindo. Antes de mais nada, a gente tem que entender, contextualizar o cenário pré-Revolução Russa, né? Uma revolta como a Revolução Russa, ela não surge do nada. A gente tem que compreender que a Revolução Russa, ela acontece num país que a base da economia é a agricultura, que ela ainda tem um sistema autocracia que tem na Rússia nessa época, comandado por um czar. A Rússia, ela abandona o sistema econômico bem parecido com o feudalismo por volta de 1861. Isso era considerado uma potência atrasada em comparação com as outras potências da Europa, como Grã-Bretanha, Alemanha e França. Em termos econômicos, ela havia emergido tardiamente do feudalismo e chegado tardiamente à industrialização. Para ter comparação, o feudalismo foi abolido na Europa quando entrou em crise no século XV. A Rússia ela só estava 4 séculos atrasada da Europa, por isso que a Rússia estava tão acabada. Em termos políticos, significava que até 1905 não havia partidos políticos legais nem parlamento central eleito, que a autocracia sobrevivia com poderes ilimitados. As cidades russas não tinham a menor tradição de organização política ou de autogoverno, e a nobreza não tinha poderes o suficiente para exigir algo do trono. O Império Russo era oficialmente uma autocracia, isso é, uma monarquia absoluta, com todos os poderes centralizados na mão do czar. No caso, o czar Nicolau II, que era na época o líder supremo do Império Russo. O povo não tinha costume nenhum de se envolver com política, já que não existia partidos ou políticos elegíveis. Vamos abordar agora o início da queda do czar. As 3 décadas que antecederam a Revolução de 1917 não assistiram a um empobrecimento, mas a um crescimento da riqueza nacional. O czar da Rússia, Nicolau II, estava travando uma batalha perdida contra influências liberais do Ocidente. A direção da mudança a uma monarquia constitucional ocidental era inevitável. Além do mais, as escolhas de Nicolau II não foram as melhores, como na Guerra Russo-Japonesa, como no caso do Domingo Sangrento e da Primeira Guerra Mundial. Destruíram a credibilidade da autoridade czarista e o povo ansiava por mudanças. A influência da democracia ocidental, principalmente na Europa, era forte. Cedo ou tarde, o czar teria que abandonar a autocracia. Por mais que o país tivesse enriquecido nos últimos 30 anos, antes da Revolução de 1917, o povo já não aguentava mais o czar colocando o país em guerra, e a situação do Domingo Sangrento também não foi muito positivo para a credibilidade czarista. O povo estava querendo mudança. O Domingo Sangrento a gente já vai abordar ele lá na Revolução de 1905. Antes de mais nada, abordar a Guerra Russo-Japonesa. No início dos anos 1900, a expansão russa no Extremo Oriente a empurrava para um conflito com outra potência expansionista na região, o Japão. O sentimento predominante na corte era de que haveria ganhos fáceis no Extremo Oriente, e de que o Japão, uma potência inferior não europeia afinal das contas, não seria um adversário temível. Então a guerra russo-japonesa eclodiu em janeiro de 1904. O Japão, sendo muito subestimado pelos russos, acabou dando uma surra no Império Russo. Para a Rússia, a guerra se demonstrou uma série de desastres e humilhações em terra e no mar. O patriotismo inicial da sociedade logo acabou. Tentativas de organizações públicas como os Zemstvos de ajudar o governo em uma emergência só levaram a conflitos com a burocracia e frustração. Zemstva, só para explicar o que é Zemstva, Zemstva tinha um objetivo de serem órgãos locais de autogoverno e uma base eleita possuindo autoridade e independência suficiente para resolver os problemas econômicos locais. Revolução de 1905. Em janeiro de 1905, trabalhadores de São Petersburgo realizaram uma manifestação pacífica, não organizada por militantes militares e revolucionários, mas sim por um padre. Dia 9 de janeiro. Tropas dispararam contra os manifestantes diante do Palácio de Inverno. É difícil estimular o número de vítimas, mas em média 1000 pessoas morreram. Com isso começa a Revolução de 1905. O padre Gregori Gapone organizou a população para uma manifestação pacífica. Um padre só querendo fazer uma manifestação
pacífica porque a Rússia estava mal das pernas, o Império Russo. O povo estava sofrendo demais. Esse que ia ser conhecido como Domingo Sangrento, o padre organizou uma manifestação pacífica para ir até o Palácio de Inverno, que é o lugar onde o czar fica, uma série de reivindicações que é recebido pelo esquadrão de fuzilamento do Império Russo. Existem histórias que dizem que o czar não foi quem mandou. Não mandou o esquadrão de fuzilamento ir lá fuzilar o povo, mas não faz muita diferença, né, cara? É uma situação muito triste. Foram anos de manifestações estudantis, greves operárias, desordens camponesas, motins nas forças armadas e inquietação nas regiões não russas do Império. O resultado político foi basicamente a criação das leis fundamentais de 1906. É verdade que o autocrata agora consultava um parlamento eleito e que partidos políticos foram legalizados, mas a Duma tinha poderes limitados. Depois de 1905, aconteceu toda aquela desgraça do Domingo Sangrento, aquela tragédia, e o povo se revoltou mais ou menos por um ano, foi em 1905, e em 1906 é criada a primeira Constituição junto com as leis fundamentais. Como consequência da insatisfação do povo, nessa primeira Constituição era formada uma Assembleia Legislativa conhecida como Duma. Nenhuma lei nova passaria sem a aprovação da Duma. E agora tinha a possibilidade de eleger políticos para participarem da Duma. Então, ali se oficializou a criação de partidos. Existiram até 3 Dumas, se eu não me engano. O czar ia desfazendo elas à medida que o líder da Câmara já ficava contra o czar. Mas acho que isso não vem muito a caso aqui. E agora, com a possibilidade de eleger políticos para participarem da Duma e a possibilidade de existir partidos, o povo começa a eleger seus políticos, e a gente tem que destacar que o Partido Operário Social Democrata Russo, é que esse partido ele já existia antes da possibilidade de criar partido, só que de forma clandestina, né? Sem oficialmente do governo. Mas o Partido Operário Social Democrata Russo, em meados de 1903, 2 anos antes do Domingo Sangrento, se dividiu em 2 facções, os bolcheviques e os mencheviques. Agora nós vamos definir o que é um menchevique e o que é um bolchevique. Muito importante saber, os bolcheviques eram leninistas e os mencheviques eram marxistas. Os mencheviques eram liderados por Plekhanov e Martov. Tinham o plano de seguir as regras que Karl Marx tinha escrito há anos atrás, como, por exemplo, fazer a Rússia passar por uma fase de desenvolvimento capitalista antes de tornar o país socialista. Já os bolcheviques seguiam estritamente o que o líder Lenin queria, uma revolução imediata e centralizada na Rússia, já que Lenin dizia que sabia o que era melhor para a Rússia e que o modelo marxista não condizia com a realidade dos russos. Vamos agora de 1905 até 1917, né? Revolucionários marxistas deveriam estar se parabenizando pelas ações revolucionárias dos operários. Na verdade, o ânimo estava completamente diferente. Nem os bolcheviques nem os mencheviques haviam conquistado mais do que um pequeno apoio na Revolução Operária de 1905. Ainda foi anunciada uma reforma agrária proposta por Piotr Stolypin, presidente do Conselho de Ministros equivalente a primeiro-ministro da Rússia. As reformas eram progressistas, em termos marxistas, entretanto Lenin, por exemplo, temia que funcionasse, já que o proletariado russo perderia um importante aliado revolucionário. Os bolcheviques e os mencheviques, nenhum dos dois estava conseguindo conquistar o povo russo, e a reforma agrária proposta por Piotr Stolypin, caso desse certo essa reforma agrária, Lenin tinha medo que desse, porque isso ajudaria o povo e eles perderiam força, perderiam um aliado deles, teria menos um motivo pelo qual lutar. Já em 1914, a Rússia declarou guerra à Alemanha. De início houve um surto público de entusiasmo patriótico, porém logo esse patriotismo acabou, já que o exército sofreu derrotas e perdas esmagadoras, um total de 5 milhões de baixas entre 1914 e 1917. Quando houve a declaração de guerra, a maioria dos socialistas ocuparam uma posição de defensiva, apoiando o Império, já que tinham um inimigo em comum. Lenin, porém, pertencia a um grupo menor de derrotistas. Acreditava que se a Rússia perdesse, poderia provocar uma guerra civil ou uma revolução, abrindo brecha para a revolução socialista. Quando houve uma declaração de guerra, Lenin tinha o desejo de que o Império perdesse a guerra, para que possibilitasse uma revolta popular e abrir brechas para uma revolução socialista. Deixar o povo sangrar à vontade para que o país enfraquecesse, até socialmente, e ele conseguisse fazer um golpe, uma revolução socialista. Agora 1917. Revolução de Fevereiro que aconteceu em março, né?
Uma mudança no calendário russo. Em fevereiro de 1918, o calendário juliano foi alterado para o calendário gregoriano, alterando a consistência das datas dos acontecimentos de 1917. E aí algumas datas foram alteradas no meio. As datas que aconteceram em 1917, elas têm um nome, mas elas aconteceram em outro dia específico do nome, por causa dessa troca em 1918. Escassez de pão, greve, lockouts e, por fim, uma manifestação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher levaram às ruas de Petrogrado uma multidão que as autoridades não conseguiram dispersar. Mais de 200 mil pessoas, os ministros do imperador fugiram e no momento Nicolau II não estava na capital, visitando o quartel-general do exército em Mundiulev. A polícia estava se desintegrando. As tropas da guarnição de Petrogrado, enviadas para controlar a multidão, estavam apoiando ela. Na noite de 28 de fevereiro, a multidão revolucionária havia tomado todas as estações ferroviárias, todos os suprimentos da artilharia e até onde ele sabia a cidade como um todo. O alto comando do exército tinha duas opções: mandar novas tropas que poderiam ou não permanecer leais, ou buscar uma solução política com a ajuda dos políticos da Duma. Escolheram a segunda alternativa. Na viagem de volta a Mundiulev, o trem de Nicolau foi alcançado por emissários do alto comando e da Duma, e sugeriram que o imperador abdicasse, e assim foi feito. Quando chegou à capital, Nicolau e sua família foram mandados à prisão domiciliar. Nesse momento, a família Romanov perde o poder sobre a Rússia e agora o governo provisório entra no lugar. A Rússia não era mais uma monarquia. Decidiu-se que a futura forma de governo do país seria determinada a seu tempo por uma Assembleia Constituinte, e que enquanto isso um autodesignado governo provisório assumiria as responsabilidades do antigo Conselho de Ministros do Império. Essa Revolução de Fevereiro que aconteceu em março, ela serve para tirar a família Romanov do governo russo e colocar no lugar um governo provisório para comandar. O governo provisório tinha um concorrente, o Soviete de Petrogrado, formado por operários, soldados e políticos socialistas nos moldes do Soviete de São Petersburgo, de 1905. Aqui o governo provisório se tornou um refém do Soviete de Petrogrado e o governo o aceitou, simplesmente porque não tinha escolha, já que uma dezena de ministros sem força nenhuma à sua disposição conseguiria liberar o palácio do tropel, desordenado de operários, soldados e marinheiros, entrando e saindo para fazer discursos, comer, dormir, discutir e escrever manifestos. Entretanto, o governo provisório continuava na guerra, mas antes de gerar revoltas na população, o Comitê Executivo do Soviete tomou a posição defensivista, concordando com a continuação da guerra enquanto o território russo estivesse sob ataque. Então eles entram numa forma defensiva no meio da Primeira Guerra Mundial. O governo provisório continuou na Primeira Guerra Mundial e aí o Comitê Executivo do Soviete tomou a opção de continuar na guerra, só que de maneira defensiva. Em maio, o governo provisório virou uma espécie de coalizão socialista, já que estava dividido em liberais e socialistas. Na Revolução de Fevereiro, Stalin estava na Sibéria e Lenin na Suíça. Com a ajuda alemã, Lenin volta à Rússia, onde ele escreveu um documento chamado Teses de Abril, que deixou os bolcheviques em choque. Alguns começaram a acreditar que ele perdeu a noção de como era a realidade da vida russa, e nos meses seguintes, os bolcheviques foram se tornando mais intolerantes, isolando-se da coalizão socialista sem uma maioria bolchevique no Soviete de Petrogrado. O slogan de Lenin, "Dê todo o poder aos sovietes", não fornecia aos bolcheviques um guia prático para a ação. Lenin retorna à Rússia, ele foi ajudado pela Alemanha, então você já compreende que o Império Alemão tinha interesse em retirar a Rússia da guerra usando Lenin. Teses de Abril foi o livro escrito por Lenin, onde ele propusera a tese Paz, Terra e Pão, sendo a paz a saída da Rússia da guerra, no caso a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra, promover a reforma agrária, era um desejo do povo na época, e pão, distribuir comida para todo mundo, né? No meio do ano, a Rússia estava perto de entrar em colapso. A Alemanha para de adentrar os territórios russos, porém por pressão dos aliados é realizada a ofensiva russa na Galícia, realizada em junho e início de julho. Fracassou, resultando em 200 mil baixas entre 3 e 5 de julho. Petrogrado explodiu em manifestações e a moral de todos os partidos da Rússia havia caído. E ainda o governo provisório retirou a imunidade parlamentar, e vários bolcheviques começaram a ser presos. Lenin foge para a Finlândia, mas se os bolcheviques estavam encrencados, o governo provisório também, começando uma extrema bipolarização. Então a Rússia já estava em colapso, porém a mesma Rússia estando fraca do jeito que estava, os aliados da Rússia na Primeira Guerra pressionaram ela de participar na ofensiva russa na Galícia, que deu muito errado e fez com que o povo explodisse com manifestações. O governo provisório começou a tirar a imunidade parlamentar que os partidos tinham. Lenin fugiu para a Finlândia, cada vez mais certo que o governo provisório iria cair. Mas de qual forma? Da esquerda, um golpe popular, um golpe bolchevique,
do governo provisório ou um golpe de direita? O governo provisório estava condenado ao fim. Em agosto teve a tentativa de golpe de direita pelo general Lavrir Kornilov, que fracassou. Os bolcheviques aproveitaram essa situação para fortalecer a narrativa que somente a vigilância armada protegeria os operários. Com isso, começa a ser criada uma milícia operária chamada Guarda Vermelha. Essa tentativa de golpe de direita na Rússia fez com que os bolcheviques tivessem um pretexto para criar a Guarda Vermelha, que mais tarde iria ser muito importante para a vitória na Guerra Civil Russa, contra toda a Rússia que discordava dos bolcheviques. Falar sobre a Revolução de Outubro, que aconteceu em novembro, novamente por culpa da troca de calendário juliano pelo gregoriano. Em setembro, Lenin escreveu de seu esconderijo na Finlândia, estando o partido bolchevique a se preparar para uma insurreição armada. O momento revolucionário havia chegado, dizia ele, e devia ser aproveitado antes que fosse tarde demais. A demora seria fatal. Os bolcheviques deveriam agir antes da reunião do segundo Congresso dos Sovietes. O motivo era simples. Se esse evento ocorresse, mostraria a todos como que o partido bolchevique não era tão forte, já que tinha conseguido apoio dos soldados e das cidades, mas não o suficiente dos camponeses, cerca de 85% da população. Então, quando Lenin estava no esconderijo na Finlândia, ele escreve uma carta para o partido bolchevique na Rússia, que era para eles se prepararem para a insurreição armada antes da eleição que ia acontecer no governo provisório. Porque, senão, se acontecesse essa eleição, seria provado de que os bolcheviques não tinham força suficiente do povo. A insurreição começou em 24 de outubro, quando as forças do Comitê Militar Revolucionário do Soviético começaram a ocupar instituições chaves do governo. As forças não encontraram quase nenhuma resistência violenta. As ruas permaneceram calmas e os cidadãos continuavam realizando suas atividades cotidianas. Na noite do dia 25, o Palácio de Inverno caiu em um ataque bastante confuso contra um contingente reduzido de defensores. Foi uma ocasião menos heróica do que sugerem narrativas soviéticas posteriores. As forças de ocupação deixaram Kiurensk escapar sorrateiramente por uma saída lateral e fugir da cidade de carro com sucesso. Os bolcheviques não encontraram resistência alguma para derrubar o governo provisório. Kerensky, último primeiro-ministro do governo provisório russo, exercendo o cargo entre 21 de julho e 8 de novembro de 1917. Eles simplesmente deixaram o cara escapar e não precisaram derrubar sangue nenhum para derrubar o governo provisório. Quem foram os vitoriosos de outubro? Os bolcheviques? Mas os bolcheviques tinham, na verdade, organizado um levante por meio do Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado. Trotsky, mais tarde, a descreveu como uma estratégia brilhante: usar os sovietes para legitimar uma tomada bolchevique do poder, tanto que a versão mais comum era de que os sovietes haviam tomado o poder. A questão não foi totalmente esclarecida no Congresso dos Sovietes, que começou em Petrogrado no dia 25 de outubro. Uma maioria dos delegados ao Congresso vieram de suas bases com a determinação de apoiar a transferência de todo o poder aos sovietes. No Congresso, os bolcheviques clamaram pela transferência de poder para os sovietes de operários, soldados e camponeses de todo o país. A conclusão lógica era que, com certeza, o lugar do antigo governo provisório seria ocupado pelo Comitê Central Executivo dos Sovietes, então em exercício eleito pelo Congresso dos Sovietes e incluindo representantes de vários partidos políticos. Mas não foi assim. Dia 26 de outubro foi anunciado que as funções governamentais centrais seriam assumidas por um novo Conselho de Comissários do Povo, cuja composição seria exclusivamente bolchevique e que o chefe do novo governo seria Lenin. Nas eleições para a Assembleia Constituinte, realizada em novembro de 1917, como tinha sido programado antes do movimento de outubro, os bolcheviques conquistaram 25% da votação popular. Isso os deixava em segundo lugar, atrás dos SRs, que tiveram 40% dos votos. Os bolcheviques, porém, não abdicaram por não terem vencido, e logo eles dissolveram a Assembleia Constituinte sem cerimônia, começando assim a Guerra Civil Russa. Os bolcheviques, de forma idiota, começam a ocupar posições chaves no comitê para a Revolução. E aí eles utilizam o comitê militar, revolucionário do Soviete de Petrogrado para ganhar força para a Revolução em Outubro. Precisavam ter o comitê junto com eles para isso. Inclusive o Trotsky diz que essa foi uma estratégia brilhante, porque ele legitimou o golpe deles, porque eles sabiam que mais de 80% da população não estava do lado deles. Então, se eles tentassem fazer um golpe por eles, um golpe bolchevique, nunca ia dar certo, porque ninguém ia aceitar o golpe, até o povo ia lutar contra. Ele ia impedir que o golpe tivesse êxito. A forma que eles derrubam o governo provisório é bem menos épica do que o jeito que os soviéticos diziam. Depois que eles tomaram o governo provisório, eles estão lá no alto escalão do governo, eles fazem a eleição, já era programado dentro do governo provisório que ia ter essa eleição, eles perdem miseravelmente, fracassam na eleição
E quando tem uma pequena chance de ter uma democracia na Rússia, eles vão lá, dissolvem a Assembleia Constituinte sem cerimônia nenhuma e iniciam uma guerra civil, né? Que eles conseguem ganhar por causa da milícia deles, que era a Guarda Vermelha. Já tinham essa milícia há muito tempo. Então esse foi o vídeo sobre a Revolução Russa. Se quiserem uma parte 2, né, comenta aí embaixo. Eu acho muito difícil alguém ter chegado até aqui no final do vídeo, né? Deu mais de 20 minutos. Estou editando isso daqui já faz vários dias. Eu espero que tenha valido a pena. Eu não tenho muito objetivo com esse vídeo, além de obter experiência, né, editando e criando conteúdo. Eu não sou uma pessoa formada em História. Não sou nenhum professor formado em História ainda. Eu entrei faz pouco tempo na licenciatura para História. Espero que tenha ficado bom o vídeo. Valeu!